Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Vamos falar sobre Tiago e João. Jesus referia a Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, pelo nome grego descritivo de Boanerges, os filhos do trovão. E isso pode ser identificado em Marcos 3,17. Esse é um exemplo positivo de informação críptica dirigida aos iniciados. Trovão e relâmpago eram os títulos de dois ministros de alto escalão do santuário. Os títulos simbólicos derivavam de referências aos fenômenos do Monte Sinai, descritos em Êxodo 19:16, quando trovão e relâmpagos envolveram a montanha e Moisés subiu do acampamento para se encontrar com Yahvé. O santuário era um emblema do tabernáculo, como visto em Êxodo 25:8, e o santuário essênio era no monastério de Mird, a 14 ou 15 quilômetros a sudeste de Jerusalém, local de uma antiga floresta sacerdotal. O homem conhecido por Jesus como Trovão era Jonatas Anás, filho de Anano, o alto sacerdote saduceu de 6 a 15 d.C. Jonatas, significando o que Yahvé deu, também era chamado de Natanael, ou a dádiva de Deus, sendo essencialmente o mesmo nome. Seu contraponto e rival político conhecido como Relâmpago era Simão, o mago, também chamado de Zebedeu ou Zebadias, significando o que Yahvé tem dado, o líder influente dos magos samaritanos. Ele é mais bem conhecido nos evangelhos como Simão, o cananeu, ou Simão, o zelote. Então seriam Tiago e João os filhos do trovão, Jonatas Anás, ou os filhos do relâmpago, Zebedeu, Simão, o mago? A resposta é que eram as duas coisas, não por nascimento, mas por distinção. Como Boanerges, Tiago e João eram filhos espirituais, ou representante dos sacerdotes de Anano, também recebiam instruções de Simão, que estava destinado ao mais alto posto patriarcal, ou de pai da comunidade. Somos apresentados assim a uma imagem muito diferente do prestígio social dos apóstolos. Mesmo Tiago e João, que são identificados como pescadores, tornam-se proeminentes na sociedade helenista, mas porque foram retratados, além de Simão, Pedro e André, num ambiente de barcos de pesca. É aqui que se entra a versão alternativa de João, pois a pescaria simbólica era parte tradicional do ritual do batismo. Os gentios que buscavam a filiação com as tribos judaicas podiam participar do batismo, mas não ser batizado nas águas. Embora se juntassem aos candidatos batismais judeus no mar, eles só tinham permissão de receber bênçãos sacerdotais após serem içados a bordo de barcos em grandes redes. Os sacerdotes que realizavam o batismo eram chamados de pescadores. Tiago e João eram pescadores ordenados, mas Simão, Pedro e André estavam entre os leigos, pescadores de peixe. Numa alusão ao seu ministério mais liberal, Jesus lhe prometeu a promoção canônica dizendo: "Eu vos farei pescadores de homens", como visto em Marcos 1,17. Os apóstolos, obviamente, não eram um bando de devotos simplórios, mas um influente conselho dos 12, guiados pelo supremo líder Jesus, o Cristo. Só muito depois, o seu título real, Jesus Cristo ou Rei Jesus, foi erroneamente interpretado como sendo um nome próprio. É bom lembrarmos aqui que o Manual da Disciplina de Quarã especifica a importância de um conselho dos 12 em preservar a fé da terra. Vamos falar sobre Simão Zelote. Simão, o mago ou Zebedeu, era o chefe dos magos Manassés do Oeste, uma casta sacerdotal de filósofos samaritanos que apoiavam a legitimidade de Jesus. Foram seus embaixadores, os reis magos, que visitaram o menino Jesus em Belém. Simão era um mestre de entretenimento e os manuscritos sobre sua vida lidam com questões de cosmologia, magnetismo natural, levitação e psicocinésia.
Ele era um defensor convicto da guerra com Roma e se tornou conhecido como Simão Cananites, grego ou fanático. Posteriormente, o nome seria traduzido erroneamente como Simão o Cananeu. Como apóstolo de Jesus, Simão era, sem dúvida, o mais proeminente em termos de status sociais. Mas era também um vivaz comandante zelote e costumava ser chamado de Simão Zelote ou Simão o Zelote. Os zelotes eram lutadores da paz, militantes decididos a se vingar dos romanos, que tinham usurpado sua herança e seu território. Para as autoridades romanas, porém, os zelotes eram simplesmente lestai, ou seja, bandidos. Os apóstolos, então, já assumem uma identidade mais feroz que a imagem costumeira que temos deles, mas seu propósito permanece o mesmo: apoiar e defender seus contemporâneos oprimidos, constituindo eles próprios uma elite. Na maioria eram sacerdotes, terapeutas e professores treinados. Podiam exibir qualidades misericordiosas de cura e se apresentar como oradores de grande sabedoria e boa vontade. Hoje vamos falar sobre Judas Iscariotes. Outro líder nacionalista bem nascido e de renome foi Judas, chefe dos escrivães. Os pergaminhos do Mar Morto foram produzidos sob sua orientação e a de seu predecessor, o feroz Judas da Galileia, fundador do movimento Zelote. Afora essa base acadêmica, o apóstolo Judas era o chefe tribal de Manassés, do leste, e um mestre da guerra em Quarã. Os romanos tinham um apelido para ele, Judas Sicário. A sica seria uma adaga curvada mortal. A forma grega do apelido era Iscariotes, homem da adaga, e sua adaptação para Sicariote acabou se convertendo em Iscariotes. Embora sempre mencionado no fim da lista dos apóstolos, Judas Iscariotes seria o segundo, só perdendo para Simão Zelote. Falando sobre Tadeu, Tiago e Mateus. Bom, Tadeu é descrito como um filho de Alfeu e também é chamado de Judas, ou Teudas, em 2 dos evangelhos. Ele era um líder influente na comunidade e também um comandante zelote. Durante mais de 50 anos, desde 9 a.C., Tadeu foi líder do Terapeutato, uma ordem ascética que evoluía durante a ocupação egípcia de Quarã. Tadeu era um confederado do pai de Jesus, José, e participou da revolta popular contra Pôncio Pilatos em 32 d.C. Tiago, mencionado como outro filho de Alfeu, era na realidade Jonatas Anás, líder do Partido do Trovão. O nome James, Tiago em inglês, é uma variante inglesa do nome Jacó, e o título nominal de Jacó era o título patriarcal de Jonatas. Assim como os nomes dos anjos e arcanjos eram preservados no sacerdócio superior, também os nomes patriarcais eram preservados pelos anciões da comunidade. Eles eram liderados por um triunvirato de indivíduos especialmente nomeados, aos quais se aplicavam os nomes titulares de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse contexto, Jonatas Anás foi o patriarca Jacó por algum tempo, equivalente a James ou Tiago. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.